O Estúdio News de hoje é sobre o novo marco legal das ferrovias. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Luiz Henrique Teixeira Baldez, presidente executivo da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga. Seja muito bem-vindo, Luiz Baldez. Obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, Gustavo. Estou à sua disposição. Luiz Baldez, para começar, eu acho que é importante até para as pessoas em casa entenderem como é que funcionam as ferrovias no Brasil, como é que esse setor tem andado. Segundo os dados do governo federal, 15% das cargas são transportadas por ferrovias. Isso é muito? Isso é pouco? Isso está muito aquém do que a gente pode, comparado a outras economias próximas às nossas? É muito pouco, Gustavo. O setor ferroviário brasileiro, ele realmente movimenta em torno de 15% das cargas do país, mas é metade do que se imagina como uma participação ótima dentro da matriz de transporte. Os Estados Unidos é 35%, na Rússia é mais de 50% das cargas movimentadas por ferrovia. Por quê? Porque ferrovia é muito mais barato do que transportar por rodovia. Rodovia no Brasil se movimenta quase 70% da nossa carga. 15% é por ferrovia. Portanto, é muito pouco ainda. E, atualmente, nós estamos num processo de renovação de contrato de ferrovia, mas que precisa se reestruturar o sistema ferroviário brasileiro. A malha ferroviária brasileira é ainda com baixa eficiência, muito cara para todos os usuários do transporte, de forma que seria adequado a aprovação deste PL das ferrovias, porque ele sinaliza para uma mudança e melhoria na malha ferroviária brasileira. Luiz Baldez, para a gente entender também, hoje o que é transportado, principalmente pelas ferrovias, são grãos e também minério, muito por causa da Vale. Isso é muito pouco também, né? Como que hoje um produtor, por exemplo, um agricultor ou até um pecuarista, se quiser transportar pela malha ferroviária, obviamente que ele precisa ter a malha ferroviária, mas além disso, é muito complicado essas tratativas ou não? É fácil, não há burocracia? É muito complicado, Gustavo. Vou só explicar o cenário em que a gente se encontra nesse momento. Em 1996, foi assinado o primeiro contrato de concessão das ferrovias. Naquela ocasião, a antiga Refesa estava em estado pré-falimentar. Então, a privatização, naquele momento, foi muito boa, foi muito adequada e bem-vinda àquele momento. Porém, 20 anos depois, o que a gente se encontra? Da seguinte forma, foi concessionado àquela ocasião 30 mil quilômetros de ferrovia. Hoje opera 10, 12 mil quilômetros. Portanto, eu tenho 18 mil quilômetros de ferrovia ou abandonado ou com um tráfego muito pequeno, que não tem, tem uma participação marginal na mudança da matriz de transporte. Por outro lado, hoje a gente se encontra desses 10, 12 mil quilômetros que funciona na mão de dois grupos empresariais, que é a Vale e que é o Grupo Rumo. E na matriz de transporte hoje, 80% é minério de ferro e 15% são os grãos. Então, na realidade, hoje nós temos uma ferrovia pequena, muito pequena para o tamanho do país, que movimenta dois tipos de produtos, em que um é absolutamente majoritário, que é o minério de ferro. Se a gente ainda conseguisse movimentar grãos, que é a base da nossa economia, seria ótimo, mas movimenta pouco grão em relação ao minério de ferro e, além do mais, é um sistema de monopólio na mão de dois grupos empresariais. Então, esse é o cenário que nós vivemos. Nós temos muita dificuldade de negociar contratos, os usuários têm muita dificuldade de negociar contratos e nós pagamos uma tarifa ainda muito elevada para transportar por ferrovia. Baldez, dito isso,
a gente olhou esse cenário que você explicou perfeitamente, você falou de concessão na sua fala. Uma das principais mudanças do projeto que está lá no Senado, de autoria do senador José Serra, e hoje relatado pelo senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, é justamente a criação da concessão aliada à autorização. O que isso muda? Você mencionou, né? A concessão tem dois grandes grupos comandando. Com a autorização, isso pode trazer uma diversificação para o setor ferroviário? Em primeiro lugar, nós consideramos o projeto de lei, esse projeto de lei originário do senador Zé Serra e que hoje está sob a relatoria do senador Jean Paul, muito bom. Porém, nós temos que ter alguns cuidados, muitas vezes, em analisar esse projeto de lei. O primeiro deles é que ele introduz uma forma de autorizar o investimento. A concessão à licitação pública. Na autorização não há licitação pública, mas o agente investidor pode ser o mesmo. Eu posso ter uma empresa que hoje é concessionária e que peça para uma autorização para investir num determinado trecho. Portanto, só muda um pouco a forma jurídica. O grande problema é como que ele vai explorar essa ferrovia, esse trecho ferroviário. Se ele vai explorar privadamente, eu vou fazer o investimento para o meu negócio, é uma coisa. E ele tem todo o direito de fazer isso. Porém, se ele vai fazer um investimento para que o mercado se beneficie dele, é preciso ter regras que mitiguem a sua posição de monopólio. Se nós não resolvermos essa questão da forma de exploração, nós não vamos avançar na redução de custo, na melhoria da eficiência logística, que é isso que os usuários querem. Nós queremos muitas ferrovias. Façam da forma que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Porém, nos dê a chance de ter a alternativa de escolher que ferrovia nós vamos trafegar com nossos produtos e quais os operadores que vão transportar o nosso produto. Se nós não tivermos essa liberdade, esse projeto de lei ele acaba sendo inócuo. Pelo que eu entendi nas suas palavras, Luiz Baldez, e até para tentar explicar para as pessoas, por exemplo, um produtor de grãos que queira usar uma ferrovia, queira ter autorização para construir uma ferrovia. Pelo que eu entendi no projeto, ele vai poder fazer isso. Mas você tem ressalvas a essa questão e eu queria entender um pouco mais dessas ressalvas sobre essa dificuldade da autorização e da concessão, essa criação nova, mista aqui no Brasil. Vou explicar. É assim, se eu vou fazer um trecho ferroviário, por exemplo, eu vou dar um caso real que já existe, nós estamos analisando e que nós apoiamos. O caso da Ferrogrão, que é uma ferrovia de 1.000 quilômetros, que vai sair de Sinop, no Mato Grosso, e vai até Miritituba, no Pará, em torno de 1.000 quilômetros. Essa ferrovia ela vai servir praticamente de uma esteira rolante para os produtos agrícolas. A grande massa a ser transportada são os grãos e fertilizantes e assim por diante, combustíveis para aquela região. Portanto, ela não está interligada à malha nacional. Ela é um sistema praticamente isolado entre Sinop e Miritituba. Porém, se esta ferrovia vier um dia a ser integrada à malha nacional, ela tem que ter regras de regulação que hoje a NTT, que é a agência reguladora, já estruturou, que, por exemplo, é a questão do direito de passagem, é passar outros produtos. Então, um produtor que queira fazer a sua via por autorização, ótimo. Se ele quer usar para os seus produtos, ótimo, melhor ainda, não tem problema nenhum. Porém, se ele se interligar à malha nacional e quiser vender serviços de transporte, portanto, ele passa a fazer parte de um mercado, aí ele tem que ter as regras da NTT para a regulação econômica daquele trecho. Ele não pode explorar aquela ferrovia na forma de monopólio, só para mim, só para o meu produto. Não.
ele tem que colocar aquele serviço de oferta de transporte de ferrovia e cobrar frete de acordo com as regulações da NTT para toda a malha. É essa diferença que eu quero que fique bem clara. Se eu vou usar para os meus propósitos, ok, não tem problema nenhum. Faça da forma que você achar adequada. Se não, se for para vender serviços no mercado, aí não, aí eu preciso de ter a regulação e a fiscalização da NTT. Baldez, você falou justamente sobre regulamentação. Esse projeto que está lá no Senado, ele cria a autorregulamentação. Eu queria a sua opinião sobre essa autorregulamentação, ou seja, aqui a malha ferroviária do Sudeste poderia ter uma regulação específica dela, diferente da do Norte do país, mas, claro, com a Agência Nacional ainda comandando, a NTT. Isso te preocupa? Ainda mais porque a NTT hoje está muito mais preocupada com as rodovias. Tem gente capacitada lá para entender de ferrovias e poder ser uma agência de fato reguladora? É o seguinte, ótima pergunta, porque isso nós já debatemos muito, a autorregulação, que não é uma figura institucional que o Brasil conheça em detalhe. A nossa opinião foi a seguinte: ok, eu acho que a regulamentação é algo bom, porque tem partes técnicas de dormente, de trilhos, de interoperabilidade, de comunicação entre trens, que o concessionário ele conhece muito mais do que a agência reguladora. Ele tem técnicos que passaram a vida trabalhando naquilo. A agência reguladora, por outro lado, ela precisa fazer, além do acompanhamento desta regulação, ela tem que ter dois papéis. O primeiro papel é que ela tem que definir uma regulamentação técnica mínima, tipo velocidade, tipo duração da vida dos vagões de locomotivas, ou seja, a NTT tem que ter um papel de ter uma regulação mínima para todo o Brasil. E a autorregulação poderia fazer esta adaptação às regiões, totalmente diferente, a região Nordeste da região Sudeste, com mais densidade econômica. Então, poderia haver essas variações entre uma e outra. Porém, a NTT teria que fazer a regulação econômica. Por que a regulação econômica? Porque a exploração ferroviária ela tem características de monopólio, ela não tem um mercado como é o rodoviário, que eu posso contratar o caminhoneiro A, se eu não quiser, eu contrato o caminhoneiro B. No caso da ferrovia, não tem essa possibilidade, não tem essa flexibilidade. Então, a NTT tem que agir com rigor contra o monopólio, contra o abuso do poder que essas concessionárias podem ter em determinada região. Agora, eu tenho para mim de que a NTT tem um corpo qualificado de técnicos para fazer esta regulação e entender o que está ocorrendo. O grande problema que a NTT e você, Gustavo, ressaltou é que hoje dá a impressão de que a NTT está muito focada para a questão rodoviária. O país é rodoviarista, o país carrega, movimenta 70% de sua carga por rodovia. Ok, é importante, ninguém questiona isso. No entanto, a ferrovia tem um papel a desempenhar. Ela precisa ter uma agenda regulatória adequada, urgente, para que dê ao usuário e ao concessionário regras claras de exploração das ferrovias. Realmente, isso a NTT tem um peso menor entre um modal e outro. Luiz Baldez, obrigado pela conversa, obrigado por nos atender e falar sobre esse assunto. E a gente, claro, fica acompanhando a tramitação do projeto lá no Senado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Gustavo Toledo. Eu gostaria só de encerrar sobre esse projeto de lei que nós estamos tentando ainda propor alguma alteração, é criar a figura das short lines. Esta figura que são pequenas ferrovias que vão se interconectar com as grandes troncos ferroviários, mas que elas precisam existir
para melhorar e dar maior viabilidade à malha ferroviária brasileira. A ANUT se sente honrada de participar aqui desse papo com você e fica à disposição para qualquer momento você nos acionar. Muito obrigado.